E aí, pessoal, o que estão falando sobre a escalação do Grêmio para o Clássico Grenal de amanhã? Vamos falar sobre isso, os influencers do Grêmio, os grandes portais, qual é o time do Grêmio, o que estão especulando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Viva Mais Vida. O tênis para o seu exercício, o tênis para o seu conforto e o tênis para o seu bolso também. Você vai entrar na descrição e ali você vai comprar um tênis do Viva Mais Vida. Esse aí é o New Sport para você ter conforto, performance e também pagar muito barato. Esse é o meu tênis. Seja Viva Mais Vida também, você não vai se arrepender. Gente, o time do Grenal, o time que Renato vai colocar em campo, é uma equipe que nós vamos saber às 17 horas. Até lá, muitas especulações, o X9 aqui, o X9 ali, os influencers do Grêmio colocando, eu vou falar sobre isso. Hoje muitos estão falando sobre escalação e o que se sabe também de matérias da grande imprensa sobre o jogo. Aqui eu vou ler uma matéria, por exemplo, que saiu há pouco, sobre o treinamento do Grêmio e o que o Grêmio testou e como que o Grêmio pode jogar. Então, nós estamos diante de muitas informações importantes sobre como o Grêmio vai jogar. Eu disse para vocês, e era só um palpite, que o Grêmio tinha 4 opções e que a única dúvida era o número 9, o centroavante. E não o centroavante pelo centroavante. Era o centroavante por um meia, o centroavante por um zagueiro, o centroavante por um homem diferente na frente, o centroavante pelo volante. E me parece que todos estão com essa dúvida. O Léo Miller, que tem um ótimo canal lá, o Careca de Saber, nosso colega aqui também no YouTube, ele diz o seguinte, que Diego Costa sequer vai para o banco de reservas. Aí a gente vai em outros influencers e joga o JP Galvão com Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vijaçante do Queiroz, PP, Pavon, o extrema lá que todos estão indo para uma linha de Gustavo Nunes e JP Galvão. E há pouco, eu estou lendo uma matéria aqui do Simon Bianchini em GZH, às 17h26, eu estou gravando esse vídeo, ou seja, eu estou começando a gravar esse vídeo às 17h36. Ou seja, exatamente 10 minutos depois que a matéria foi pro ar. E a matéria em GZH, do Simon, ela dá conta que o Renato testou 3 zagueiros, tirando o centroavante e colocando o Rodrigo Eli. E o time, então, teria, neste cenário, Marquezin, Rodrigo Eli, Jeromel e Kahneman, João Pedro, Vijaçante, PP, do Queiroz, Reinaldo, Pavon e Gustavo Nunes. Seria esse o time. Com a saída do centroavante. Quem deixaria o time titular do último jogo? O JP Galvão, que começou jogando, o Cristaldo, que começou jogando, e também o Galdino, que começou a última partida. O Galdino perdendo para o Pavon, o JP perdendo a posição para o Rodrigo Eli, e o Galdino, ou melhor, o Galdino perdendo a posição para o Pavon, o JP Galvão perdendo a posição para o Rodrigo Eli, e o Duqueiroz entrando na do Cristaldo. Seria isso, né? E como que a gente pode, o que a gente pode prever? Essa informação de que o Diego Costa não iria sequer para o Beira-Rio, para mim vai ser surpresa, porque ele está trabalhando e tal, mas estão fazendo isso. Talvez o Grêmio esteja também diminuindo a tensão do jogo, né? O Diego Costa é um jogador importante e o Grêmio estaria diminuindo um pouco a tensão do jogo. Então, o que a gente tem, um pouco menos de 24 horas antes da partida, é uma dúvida em cima do camisa 9. Aquela ideia que eu passei para vocês lá no início da semana, quando eu imaginei que fosse exatamente isso que iria acontecer nos processos do Grêmio nesse momento. Exatamente isso. Então,
neste momento, o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. Um Grêmio que vai segurar essa informação. Ela, segundo as informações, as fontes que nós temos dentro do Grêmio, essa informação está muito dentro da cúpula, é Renato, é Brum, é Guerra, é o preparador físico, é muito dentro da cúpula do Grêmio, ou seja, tá difícil de ter informação fidedigna, a gente tem muitas ideias, muitas especulações, mas a informação ela não é definida e, principalmente, nem os jogadores ainda sabem qual o time que vai jogar. E isso também faz parte, todos estão preparados, todos estão acostumados e isso funciona exatamente dessa forma. Até aqui nós não temos nenhum tipo de novidade no ambiente Grenal, os times que se colocam. Eu ouvi também uma das discussões nas análises que eu fiz para fazer esse vídeo entre Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, o extrema pela esquerda. E praticamente todos colocaram, só um não colocou, como certa a posição de Gustavo Nunes. Criou aí uma dúvida ainda entre o Nathan Fernandes e o Gustavo Nunes, mas dúvida, os outros cravaram Gustavo Nunes. Então, me parece que a dúvida vai ser entre o 9 e o 3, né? E é interessante, porque aqui eu achei que poderia jogar o Dodge, mas as informações, pelo menos de todos que estão fazendo esse tipo de conteúdo, não indicam isso. Não indicam isso. Indicam que a dúvida está entre um zagueiro e um centroavante. O zagueiro para montar a linha de 3, para tentar cuidar dessa sobra aí, ou tirar o Jeromel da linha de combate, trazendo o Jeromel para uma linha mais da sobra, e o centroavante para tu seguir mais ou menos na mesma linha de jogo. O Grêmio com 3 zagueiros e 3 volantes, os laterais vão se soltar e tu vai ter a velocidade dos 2 meninos. É uma forma também de o Renato estar comunicando que o jogo preocupa. O jogo preocupa. E o Grêmio tentando repetir uma receita que deu certo no ano passado, como muitas vezes Renato acabou utilizando 3 zagueiros, sobretudo quando o time vazava muito. Então, vamos entender, vamos avaliar, vamos ler, porque o Grenal está se aproximando. E quanto mais se aproxima, mais nervosos nós ficamos. É assim que funciona o clássico Grenal e que bom que nós vamos poder viver neste domingo mais um grande jogo da nossa terra. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.